Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no projeto Resgate e Preservação da História do Jardim Morada do Sol. E dessa vez com uma família que eu estimo muito. Seu Antenor, Dona Terezinha, juntamente com o Sérgio, o Márcio, o pai do Juan, o Luiz Carlos com a esposa. É muito gostoso estar aqui com eles, porque eu passei parte da minha infância aqui. Sim. Ou na verdade, a minha juventude eu passei aqui. O Márcio, o Sérgio, a gente ia para Tejusa junto, ia para as baladas junto. E é muito bom estar conversando com vocês, falando principalmente aqui da Morada do Sol e falando da história de vocês. Assim como eu cheguei aqui na Morada do Sol em 85, vocês também chegaram um pouquinho antes de mim. Senhor Antenor, vocês vieram de Autônia. De Autônia. E por que a mudança de Autônia para cá, vir do Paraná para Indaiatuba? Eu sempre tinha assim eu queria vir embora para a cidade, sabe? Eu sempre pensava de vir, mas a gente tinha medo de se pôr, né? E vir embora, sabe? Mas aí depois, quando as coisas apurou, aí eu falei para ela, ó, você afirma o pé que nós vamos embora para a cidade. E eu vim aqui, dentro de um mês, eu vim aqui, voltei lá no Paraná, peguei a mudança e vim. E como que foi para vocês saírem lá do Paraná? Até acho engraçado quando o senhor fala, a gente queria vir embora para a cidade. Autônia era uma cidade, mas vocês queriam vir para cá. No sítio queria mesmo, vir para cá, porque vocês moravam no sítio, trabalhavam na roça. Isso, e naquela época tiveram alguns problemas lá que fizeram vocês ter essa ideia de vir embora para cá? Um pouco teve, sim. A gente tinha feito um trato com o patrão, aí depois era uma patroa, né? Aí a patroa roeu a corda comigo, né? Falei, então eu vou embora, né? Aí foi aonde que eu resolvi. Naquela época o senhor já tinha os filhos? Já tinha? Todos os três. Já tinha os três filhos? O Juanzinho era nenezinho. O Ney. O Ney era nenezinho. Eu tinha 10 anos, né, quando a gente veio pra cá. Então o senhor saiu de lá com 3 crianças pequenas para arriscar a vida numa cidade que o senhor não conhecia e veio para Morada do Sol direto ou o senhor mudou em outro bairro? No Califórnia. No Califórnia. No Califórnia, E para cá vocês vieram em 84. Como que foi essa compra do terreno? Alguém falou para o senhor? Ou foi a gente trabalhava junto, né? Eu e o que vendeu para mim, né? O que é o Joaquim, irmão do finado Francisco aqui do Chico, né? Aí eu comprei dele de segunda mão. Comprou o terreno, construiu. Isso, E como que era a Morada do Sol naquela época? Nós já sabemos, vamos falar um pouco para as pessoas que vão estar nos assistindo. Qual que era a condição aqui do bairro? Era bem precária, né? Nossa Senhora, não tinha ônibus, né? Aí depois de tempo, né? Aí em 85, mais ou menos, que foram asfaltar essa rua aí, né? Mas antes, o pessoal vinha do lado de lá, e quando estava chovendo, arregaçava a calça até aqui na coxa aqui e passava com a bicicleta nas costas, né? Mas acho que é legal a gente estar falando também para vocês. Seu Antenor não, que quero falar o endereço do senhor, seu Antenor. Seu Antenor mora na rua 55, de um lado é 55, do outro lado é 80. E hoje é uma das principais ruas da Morada do Sol. Verdade. Só que naquela época, quando chovia, o córrego aqui, ele inundava todas essas casas, todas as casas que tinham aqui perto. Lembro principalmente da casa do Garba, que inundava muito. E era muito dificultoso para as pessoas atravessarem de um lado para o outro. Até numa entrevista que nós fizemos com o Manuel, que tinha aquela mercearia lá em cima, e ele contou para nós que na época eles tinham que fazer a pinguela, que foram eles mesmos que fizeram a pinguela para que as pessoas pudessem atravessar. O Manuel chegou um pouco mais cedo aqui, acho que 1980. Mas a questão não só do ônibus, como a questão de escola também. Isso como também, eu estava falando, que tanto o Sérgio, o Márcio, a gente brincava junto aqui nos campinhos aqui, que não tinha, era campinho de terra. Eu estudei no Antônio de Pádua. E a escola para vocês, onde vocês estudavam? Nós estudávamos no Maria Aparecida. Maria Aparecida. Que era uma caminhada boa até lá, né? Quando a gente morava no Jardim Califórnia, né? Eu fiz um pouco dos estudos lá no Benedito, né, ali no bairro Santa Cruz. Aí quando a gente veio para Morada do Sol, a gente estudava ali no Maria Aparecida. Que bom. Dona Terezinha, a senhora, eu sei que o seu Antenor também é religioso, o Sérgio, o Márcio mas a senhora é mais que eles, né? A senhora faz parte da Igreja Católica, faz parte, a senhora atua lá como ministra. Graças a Deus, eu sempre fui da Igreja Católica desde criança. Eu nunca me afastei da igreja, porque meus pais conduziam a gente, né?
depois, numa certa idade, eu tomei a consciência e fiz experiência mesmo com Jesus. E continuo até hoje, né? Estou sempre intercedendo por eles, para minha família, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Graças a Deus eu sou bem integrada na fé. Sou catequista de adultos, gosto de ensinar o evangelho para adultos, né? Porque eles talvez são da igreja, foram batizados, mas não tiveram a oportunidade de ir mais a fundo na religião, entende? Então, eu procuro todo ano, num período de uns 6 a 8 meses, às vezes a gente prepara até para batismo, pessoas adultas. Que bom. Então eu faço isso com muita alegria e quero... Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós como que era a igreja naquela época, em 85, 84, quando vocês chegaram aqui. Sim. Porque hoje a gente sabe que é uma construção grande, que comporta bastante gente, mas naquela época era como que era? Então, quando nós mudamos aqui, a gente já ainda celebrava numa capelinha. No começo mesmo, em 80, que nossos amigos moravam aqui, eles celebravam na cocheira. Tinha a santa celebração da palavra e também as missas, que o padre lá da cidade, da Candelária, né, o padre Álvaro, ele vinha nos primeiros meses, era ele. Depois o padre Álvaro foi embora, veio o padre Guedes, que celebrava uma vez por mês. Mas tinha as celebrações da palavra com os ministros, né? Aí depois foi se celebrando numa capelinha, depois foi para construir a base do salão embaixo e a celebrava embaixo. Entrava, não tinha laje, tinha só a laje, não tinha a parte de cima, chovia tudo dentro. Quando chovia que a gente estava em celebração, bastante gente já, porque os paranaenses, né? Sabe muito paranaense aqui na Moração, né? E aí todo mundo tomava chuva e muitas vezes terminava a energia na hora das santas missas ou celebrações. A gente tinha que pegar a vela e acender para poder continuar celebrando, né? Mas a gente tinha que ir, tirava o calçado, né? Que nem nós morávamos aqui. A gente tirava o calçado, botava o pé na lama, que vinha até aqui. Depois chegava lá, dava uma lavada na mina e botava um chinelo e ia pra missa. Mas foi bonito. E nós íamos ainda achando cobra ainda no caminho. A gente achava, na verdade. Eu falo... Tinha até cobra ainda, né, na beirada do rio aí, meio à vontade. Aí. Mas foi uma época muito boa, muito saudosa, né? Que a gente tem saudade daquela época, apesar das dificuldades, mas foi muito boa. A gente lembra também aqui que tinha muito pernilongo, mas era nuvem de pernilongo. Eu tenho certeza, Juan, você não viu o pernilongo ainda igual a gente viu naquela época, viu, Juan? Hoje não tem pernilongo, não tem pernilongo. Naquela época tinha pernilongo e era de nuvem de pernilongo. Mas porque não era poluído, tá? Não era poluído, né? Hoje a poluição acabou com os pernilongos, seu Luiz? É isso, né? Mas eu gosto muito desse lugar aqui que eu moro. Não pretendo mudar daqui, porque eu acho que aqui é um lugar melhor, né? Porque você vê, eu vivi 29 anos no Paraná. Já faz mais de 29 que eu moro aqui. Então a senhora é mais atubana do que paranaense. Sou e gosto muito daqui. Gosto do Paraná também. Paraná é uma terra bonita, maravilhosa. Minha terra natal, mas aqui em Indaiatuba foi onde que a gente conseguiu ter essa casa, criar os nossos filhos, fazer muitos amigos, né? Então eu acho maravilhoso. Mãe, aqui nós ficamos ricos. Eu falo sempre pro pessoal que eu comento que a gente cresceu aqui, tanto eu, o Sérgio, o Márcio, o Armindo, o Marcos, o Peterson, o Jean. Eu costumo falar que daquela turminha nossa, ninguém se perdeu, né? Não, graças a Deus. Aquele pessoalzinho que a gente convivia, que estava sempre junto aqui, todos tiveram uma direção. Nós nunca teve um problema aqui nessa rua. Todos constituíram família. Constituíram família. Todos constituíram família. Daquele pessoal que a gente saía junto, quando minha mãe fazia os bailinhos. Os meninos do Walter, do compadre Walter, que também são todos meninos bons, que eles eram crianças na época, né? Hoje são tudo casados, né? Também são tudo gente boa também, trabalhadores, né? Viu, Hélio? Às vezes eu encontro, né, pessoas que eram da nossa época aqui, né? Já hoje em dia
às vezes até, assim, são mais novos do que eu, né? Do que nós, né? E eles falam, né? Pô, e cadê o Forma? Cadê o Ursão? Cadê o Gilberto? Pô, aqueles jogos que vocês tinham no campinho, vocês e seu irmão, Sérgio, né? Vocês brigavam, né? Vocês só jogavam contra. Né? Então, assim, né? Cara, então, assim, são coisas, né? A parte boa das brincadeiras do campinho, que era 2 terrenos vazios que a gente jogava Era aqui em em frente frente, aí, ó. um rapadão, Era 2 terrenos, que a 4 gente terrenos brincava que com tem, ó. bola dente de leite, murcha, que é melhor do que essas bolas que você joga hoje, Rua. Pra nós era melhor que as bolas de capotão, né? Foi muito. Dona Terezinha, só estava falando também, no decorrer da conversa, a gente gosta sempre de falar de coisas boas, mas a gente também teve os momentos ruins. A senhora falou, a senhora começou a falar, eu lembro da passagem do falecimento da sua mãe. Ela vinha aqui, desde a primeira vez que ela veio visitar nós aqui, ela falou, eu gosto tanto daqui, eu quero que seu pai e eu, que nós possamos vir morar aqui. Aí eles tinham uma chacrinha lá em São Jorge do Oeste, no Paraná. Nós 2 irmãos já estávamos morando aqui, aí eles falaram, nós vamos vir também. Aí venderam lá, vieram aqui, compraram 2 casinhas e a minha mãe gostava muito de... Ainda estava lembrando da roça, né, coitada? E ela dizia, ai, vamos buscar leite num sítio, procurar um sítio para buscar leite, porque o seu pai gosta muito de leite. E eles tinham vindo há pouco tempo da roça, né? Ela tinha saudade de ver. Aí, toda sexta-feira a gente ia. Depois de 1 hora, ela passava aqui em casa, né? E a gente ia buscar leite. A pista ainda era nova, não tinha passarela, né? Tinha terminado há pouco tempo, não tinha terminado ainda, não tinha feito passarela. E numa sexta-feira nós fomos, né, ela veio para cá, meu filho, o mais novo, que é o Ney, nós fomos buscar leite. E eu, chegando na pista, olhei, né, ela estava toda feliz, que ela gostava muito daqui, de sair, né, ela era uma pessoa muito alegre, muito saudável, e a gente chegando na beira da pista, não sei, assim, como pode ter acontecido aquilo, porque tem aquela morro, né, eu não vi carro nenhum, ela também não viu, nós 2 saímos praticamente juntas, só que o meu filho, o Ney, não saiu. Ele falou, mãe, não vai dar tempo. Mas nós fomos, eu e ela, porque ela já estava na minha frente, aí eu já saí, aí aconteceu, né, aquela tragédia que o carro pegou nela, não sei, nem sei explicar porque não pegou em mim também, porque nós 2 estávamos juntos. Eu não sei se ela teve algum tropeção, né, porque estava de chinelo de dedo. Só sei dizer que eu só vi eu atravessando de volta e já vi o corpo dela estendido lá embaixo, né? E aí já não consegui mais nem voltar lá. E aí foi aquela coisa triste, né, que a gente passou, né, aqui também. Foi doloroso demais. A gente suportou porque Deus dá a força pra gente, né? Os amigos, né? Dona Ana foi uma pessoa que fez tudo pra gente no momento, né? Mas foi muito sofrido, né? Meu Dona pai, Alvina Dona também. Alvina, que morava aqui na nossa frente. Foi pessoal que foi tudo a gente muito boa, nos acolheu. Nós todos sofremos muito, né? Nós somos 6 irmãos. E dos 2 lá do Paraná, coitados, precisaram vir tudo correndo pra cá. Foi muito triste, sabe? Ela deixou a gente assim de uma forma triste. Só que ela estava muito feliz. Ela é uma pessoa muito alegre, como eu disse, né? Uma pessoa religiosa também, uma pessoa que passou muito a fé para nós, para mim, para meus irmãos, ela e meu pai. Eles acreditavam muito em Deus, ensinaram para nós a fé. E isso deu um conforto pra gente, sabe? Muitas coisas boas que ela deixou pra nós, né? Então... Graças a Deus foi um aqui, momento, né? que a senhora superou. Superei. Agora vamos falar de uma coisa alegre. O Sérgio, o Márcio. Tem alguma história, Márcio? Você lembra daquela época? Ah, cara, assim, eu sou um pouco difícil para lembrar muito das coisas, né? Mas assim, eu acho que tudo que eu vivi aqui na Morada do Sol foi, cara, foi muito bom, sabe? Eu falo para meus filhos hoje, né? Falo para outras pessoas que eu trabalho junto, né? Falo, cara, eu vivi, posso dizer que eu vivi os meus anos aí muito bem, cara, aqui na Morada do Sol. Sabe, muita amizade. Eu falo que hoje em dia é difícil você ter amizade, né? Assim, que nem eu, né? Você, o Armindo, Enoque, né? Então, assim,
eu acho que hoje a gente não constitui uma Tinha amizade uma turminha mais legal, né? Tinha uma verdadeira turminha igual, boa. né? Que você Uma pode, turminha a boa. gente confiava um no outro, que a gente estava sempre junto, né? Então assim, eu acho que essa é a que eu mais recordo até hoje, Mas sabe? eu lembrei ontem de uma coisa que a gente fazia, Sérgio. Minha mãe tem um filho de uma prima minha que fez aniversário ontem, né? Falou, eu tava lá na casa da Dani, o Felipe fez aniversário, e de repente ele chegou, os amiguinhos dele chegou atrás dele para quebrar ovo na cabeça dele. Eu falei, mãe, aqui a gente corria pelas... Fazia aniversário, saía correndo por essas ruas sem asfalto, não tinha asfalto na época, de escada. E hoje não faz Você mais, sabia que ia ser inevitável quebrar ovo na sua cabeça, mas você tinha que correr, café e farinha de O trigo. Sérgio era fácil, né? Porque o dele era no dia 1º de janeiro, Dia 1º né? de janeiro. Ele pegava, né? Não perdoava de jeito nenhum, né? E das idas que a gente fazia na Tejusa e deixava o dinheirinho reservado para comprar o lanche do Bacana e voltava a pé de lá voltava até a aqui. pé do Tejusa, 1h30, 1h20 de caminhada, 3, 4 horas da manhã, Comia lanche ou voltava de pagava o táxi, táxi. Cara, foi, nossa, eu digo, assim, a nossa juventude, né, foi muito boa. Eu sim, sabe, nossa, graças a Deus eu posso falar que eu tive uma juventude muito... Embora nós começamos a trabalhar cedo, né? Cedo. Mas a gente tinha o tempo de diversão. Eu já tinha o Márcio, né? E eu lembro que isso já era em 98, né? Que eu tinha o caminhão. Eu encostava o caminhão em frente à mecânica do Milton, só corria aqui em casa, trocava de roupa para jogar bola. Então, a gente assim, tinha um campinho aqui que eu fazia aqueles cara, torneios de futebol de areia. então, assim, né? foi muito gratificante a gente ter morado aqui. Eu até falo, né, pessoal, hoje já moro, né, mais próximo lá do centro, mas eu falo, cara, morar do sol foi muito bom pra gente, você entendeu? As raízes ficaram aqui, né? Essa é a parte Os 3 gostosa. filhos meus praticamente foram criados aqui. E também, Né? Eu saí da casa do meu pai aqui, o Marcinho, né, que é o mais velho, tinha 18 anos. Então foi 18 anos, só ele cresceu aqui, né, na Morada do Nasceram Sol. todos eles Todos aqui, eles né? aqui. As Então, duas assim, meninas, né? Só o Henrique do Ney e o Serginho, só que não nasceu aqui. Os restos nasceram aqui e se criaram praticamente, né? Muito bom, muito boa essa conversa com Verdade, vocês. ixi, muito gostoso. E a gente está sabendo eu já sabia de parte dessas coisas, mas sabendo um pouco mais da história de vocês, um pouco mais da história do Jardim Morada do Sol. Eu tenho até falado bastante para as pessoas, eu gostaria até que outros bairros também tivessem homenagem às pessoas, porque todo bairro tem a sua história, a cidade tem uma história. É muito importante nós passarmos essa história às pessoas. Porque hoje, quem vê a Morada do Sol hoje, aqueles que chegam aqui, não sabem como que o bairro era antes. Só que hoje tem uma diferença. Hoje você encontra tudo aqui na Morada do Sol. Tudo matéria de comércio, bancos. A gente estava falando da igreja. Quantas comunidades tem hoje? Só a nossa paróquia tem 7 comunidades. Sete comunidades. A Perpétuo Socorro também acho que tem uns 6 também, né? Entendeu? E lá atrás era Né? só uma igreja para esse bairro tão Antes grandioso. era só a Candelária, né, de primeiro, né? E aí depois passou aqui, né? Passou a paróquia Santo Antônio. Aí era do bairro inteiro, né? E a gente, do bairro inteiro, e a gente, como eu venho bastante tempo já conversando com as pessoas, eu conversei com o Elia Jorge, que foi quem fez o empreendimento. E quando eles fizeram aqui, as pessoas chamaram ele de louco. Como que ele queria fazer um bairro com mais de 10 mil terrenos? Como que... E aí o que ele fez? Ele foi até São Paulo, conversou com algumas pessoas de imobiliária e começou a vender terreno. Só num dia, eles conseguiram vender 500 terrenos em um dia. Em um dia eles chegaram a vender 500 terrenos. Quantos terrenos que aqui é? 10 mil. Aqui são mais de 10 mil terrenos, porque depois teve os desmembramentos. Então hoje são mais de 17 mil moradias aqui na Morada do Sol. Viu, Hélio? Tem uma passagem que quando o meu pai comprou o terreno aqui, aí nós íamos visitar, né? De circular. Eu achei que a minha mãe ia voltar embora. E eu achei que ela ia largar dele na época. Porque não tinha luz. Né? O ônibus passava, lá em cima. né? Ia lá no Sobradinho. Luz não tinha, mas não via, sabe? Ponto final, né? Falei, Sobradinho. minha mãe vai embora. Eu falei, ela vai largar do meu pai desse jeito. Ela falava, você é louco de comprar um terreno num lugar desse? Eu lembro, isso eu lembro, você entendeu? Eu falei, cara, então hoje, né? Não, Cara, quem não quer morar na Morada do Sol hoje? Mas deixa eu contar a história. Na verdade, eu tinha comprado um terreno ali em cima, na 52. Sabe aquele terreno vazio da 52 ali que
que é a Igreja Batista estaciona Sei, ali. sei. Então eu tinha comprado aquele terreno. Aí o cara me passou a bicaria em mim e eu troquei nesse aqui. Acabou pegando esse E aqui. ficou, quase bate mesmo, sabe? Mais lá pra baixo ainda. Mas hoje tá lá o terreno, ninguém, é um lugar que... Não sei lá, prosperou, tem muito valor, não tem né? muito valor. E aqui hoje nem parece, né? Eu gosto, Entendeu? não tem problema nenhum aqui, acho maravilhoso. Mas isso daqui, na época, eu paguei 100 mil cruzeiros. 100 mil cruzeiros eu paguei e continuei pagando aquelas prestaçãozinhas risórias que era da época Do cruzado? Da imobiliária Da lá, imobiliária. né? Que fez aqueles carnê lá, sabe? Na verdade, os terrenos eram vendidos em 72 vezes, né? Ixi, Ou você nossa, dava uma pequena Era entrada, uma depois você prestação pegava risória que não aqueles dava carnês pra pagar. amarelos lá, Isso, você amor, pagava eu a tenho prestação. até hoje, Você tem guardado até hoje, Eu né? também tenho aí, tá tudo aí. Tá vendo? Documento, né? É. Mas aí você contou tudo aí, mas sabe que jeito que ele comprou o terreno aqui? Eu É. e ele compramos um de sócio. Comprou de Mas eu- sócio. Onde ele mora hoje, nós compramos de sócio. Aí eu vendi a minha parte pra ele Pra e ele? comprei esse aqui. Olha lá. Aí eu acabei começando a trabalhar, ganhei um pouco lá de dinheiro já, falei, vou comprar sua parte, que você quer comprar outra? Por você inteiro, aí ele comprou inteiro. E a gente teve um momento aqui, da Morada do Sol, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, e que um terreno aqui custava 200, ou custa isso, só que as pessoas compravam, queriam muito comprar terreno aqui. Hoje, com esses loteamentos novos que saíram, com terreno de 150 metros, de condomínio, não se vende mais tanto terreno quanto vendia aqui na Morada do Sol. Inclusive, a gente precisa falar não só da questão familiar, mas da questão de progresso do bairro, que muitas imobiliárias se prosperaram aqui no bairro, naquele momento lá. Fizeram muitos negócios, fazem muitos negócios aqui no bairro ainda. Então, a Morada do Sol é isso aí, gente, esse bairro grandioso, mas também que tem famílias, com famílias como a do seu Antenor, da dona Terezinha, que está aqui com a gente. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, primeiro, de ter conhecido vocês. Há mais de 30 anos atrás, de estar aqui com vocês, agradecer por essa participação de vocês nessa entrevista e pela contribuição que vocês deram para a Morada do Sol. Porque eu tenho certeza que lá quando vocês chegaram tiveram dificuldade, mas hoje os filhos estão todos encaminhados, os netos encaminhados e vocês também se encaminharam. Graças a Então acho que nós só temos que agradecer primeiro a Deus, agradecer ao Jardim Morada do Sol por dar essa oportunidade da gente estar aqui, da gente estar conversando e de ter feito tantas coisas na vida de vocês. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem agora para as pessoas da vida, da Morada do Sol. O que vocês podem falar assim para as pessoas? Eu queria, assim, agradecer, sabe, pela minha amizade que eu tenho, sabe, pelos meus amigos. Eu falo isso, eu e a minha esposa, sabe, eu e a Terezinha, nós somos assim, sabe, eu não sei se é por causa, acho que é por causa da igreja, sabe, nós temos um trabalho de encontro de casais, sabe, então todo mundo conhece o Didi. Você sabe que eu sou o Eu Didi, sei sabe? que você é o Didi. Né? Eu costumo Então, falar Antenor, mas eu sei que você é o né? Didi. Então, todo mundo conhece o Didi, né? Não tem quem não conhece o Didi. É muito poucos, né? Então eu agradeço isso, sabe? Eu também agradeço muito essa oportunidade que a gente está tendo, né, aqui, de poder falar um pouco da nossa vida, como foi aqui na Morada do Sol. Teve algumas coisas que não foi boa, mas eu acredito que a maioria foi boa. A maior parte da nossa vida que foi boa, como nós dissemos, né? Os filhos cresceram aqui, estão acabando de criar seus filhos aqui também, meus amados netos, né? E netas. Temos também tantos amigos, inclusive o Hélio, a mãe dele, a família dele toda, são nossos amigos. Morada do Sol em peso, nós somos amigos. Nós não temos nenhum inimigo aqui, graças a Deus. Pelo menos inimigo que conta para nós não temos, graças a Deus. Ele pode andar, se a gente vê, a gente não sabe, mas eu acho que a gente pode andar de cabeça erguida aqui na Morada do Sol, porque essa terra é maravilhosa, o povo é maravilhoso, muito bom morar aqui na Morada do Sol. Tá certo, obrigado, Obrigada viu? a você. Quero agradecer mais uma vez seu Antenor, dona Terezinha, toda a sua família, o Sérgio, o Márcio, o Juan, Luiz Carlos com a esposa. E a gente estamos juntos aí nesse aniversário de 39 anos da Morada do Sol. Valeu! Obrigado. Isso aí.